Colégio Naval é uma instituição militar de ensino com mais de meio século de existência, localizada na Enseada das Neves, município de Angra dos Reis, estado do Rio de Janeiro, cuja missão é preparar candidatos para ingresso do curso de graduação da Escola Naval, responsável pela formação de oficiais da Marinha do Brasil. Para estudar no Colégio Naval, deve-se prestar o CPA-CN, concurso público de admissão ao Colégio Naval, realizado anualmente pela DENSM, Diretoria de Ensino da Marinha. O PSA-CN é constituído de duas fases, sendo que a primeira é a de matemática. Os candidatos aprovados na primeira fase de matemática avançam para a segunda, constituída pelas matérias português, estudos sociais, ciências e redação. O concurso é a nível de ensino fundamental e é disputado a nível nacional. É um dos concursos mais difíceis e concorridos da América Latina para essa faixa etária, de 15 a 18 anos, sendo recomendado alguns meses de preparo. O concurso ainda conta com um exame de saúde e um exame físico, ambos eliminatórios. Instituição. O Colégio Naval é uma tradicional instituição da Marinha do Brasil, com mais de 50 anos de existência. Tem por objetivo a formação de seus alunos para o posterior ingresso na Escola Naval, quando passam então a ser aspirantes. Os candidatos nele ingressam anualmente por concurso público. O curso dura 3 anos e equivale ao ensino médio acrescido de instrução naval especificada. É reconhecido nacionalmente como centro de excelência do ensino secundário no país, condição comprovada pelos últimos resultados obtidos pela instituição em avaliações realizadas pelo governo federal em todas as escolas públicas do ensino médio. Questão 1 do Colégio Naval de 2014. Considere as modalidades de fracionamento de misturas baseadas nas características físicas da matéria. 1. Método de separação com base na diferença da temperatura de ebulição. 2. Método de separação com base na diferença de densidade. 3. Método de separação com base na variação de tamanho das partículas. Estas definições se referem respectivamente aos métodos de, e aí ele deu as alternativas aqui. 1. Lá no enunciado diz, método de separação com base na diferença de temperatura de ebulição. A temperatura de ebulição é a temperatura na qual cada substância muda de estado a temperatura diferente. Esse método se chama destilação. É usada para separar misturas homogêneas quando um dos componentes é sólido e outro líquido, por exemplo, água e sal. Esse processo consiste em aquecer a mistura com uma aparelhagem apropriada, como mostrada na figura, até que a água entre em ebulição, transformando-se em vapor. Então veja aqui, eu coloquei aqui o desenho para vocês, tá? Então tá aqui, você tem a mistura de água e sal, que você quer destilar, separar. Então, o que você faz? Você aquece. A água vira vapor, tá? Então, ela entra em ebulição e vira vapor. Então, o vapor d'água sobe, vem por esse tubo aqui, ó. O vapor d'água, né? Porque ele é menos denso, ele sobe. Então, ele vem por esse tubo. Nesse tubo, aqui vai entrar água fria e essa água fria vai esfriar o vapor da água que está aqui dentro, que veio daqui. E a água fica quente e sai por aqui. Então, na realidade, a água vai servir para esfriar esse tubo onde tem o vapor d'água, fazendo com que esse vapor d'água se condense e se transforme novamente em líquido, e esse líquido vai ser recolhido aqui, ó. Então, o líquido vai ser recolhido num recipiente adequado e o sólido sal permanece aqui. Então, aqui você vai ter o líquido e aqui você vai ter o sólido. 2. Método de separação com base na diferença de densidade. Densidade, quanto mais denso é o corpo, tá?
mais pesado ele é, então mais no fundo ele fica. Esse processo se chama de decantação. É um método de separação de misturas homogêneas de dois tipos, líquido mais sólido ou líquidos que não misturam, por exemplo, água e óleo. Essa técnica é física, pois se baseia na diferença de densidade entre os componentes da mistura. Claro que o mais denso, mais pesado fica embaixo e o menos denso, mais leve fica em cima. Aí eu coloquei para vocês aqui dois exemplos, tá? Líquido, líquido. Então, por exemplo, você tem óleo e água. É claro que o óleo menos denso fica em cima e a água embaixo. E aí você recolhe a água aqui. Ou ainda, sólido, líquido. Então, por exemplo, uma água barrenta, água com barro, você deixa um tempo, a terra fica no fundo, e aí o que você faz? Você separa a água da terra, a terra fica aqui e a água fica aqui. 3. Método de separação com base na variação de tamanho das partículas. É chamado de peneiração. Separa sólidos maiores de sólidos menores. Por exemplo, os pedreiros usam essa técnica para separar a areia mais fina de pedrinhas. A alternativa correta é E. Questão 2. Observe a tabela a seguir que mostra os mecanismos de perda de calor pelo organismo humano. Aqui está o processo, a frequência com que ele ocorre e o fenômeno. Radiação, 40%. Ocorre pela emissão de raios infravermelhos. Convecção, 30%. Ocorre pelo fluxo de ar quente expirado. Evaporação, 20%. Ocorre pelo calor latente de vaporização na superfície da pele. Respiração, evaporação de parte da água contida no ar e aquecimento dos gases respiratórios, 10%. E a condução, contato do corpo com o objeto mais frio, é irrelevante. Utilizando as informações acima, coloque o verdadeiro V, o falso F nas afirmativas abaixo e em seguida assinale a opção que apresenta a sequência correta. E aqui estão as alternativas que eu copiei lá na resolução também. Então, diz o enunciado: radiação é o processo de transmissão de calor que não necessita de um meio físico, de um meio material para ocorrer. Verdadeira. Radiação é o fenômeno pelo qual a energia emitida pelo Sol chega até a Terra através do vácuo, sem matéria, não necessitando de um meio material para ocorrer. Realiza-se através de ondas eletromagnéticas que são compostas por diversas ondas de frequências diferentes, raios cósmicos, raio-x, ultravioleta, luz visível, raio infravermelho, micro-ondas, etc. E são chamadas radiações, esses que estão entre parênteses, tá? São chamadas de radiações térmicas. O enunciado: na convecção, o calor é transmitido através da movimentação de massas chamadas correntes de convecção. Essa é verdadeira. Por quê? Convecção. Trata-se da transferência de energia térmica de calor pela matéria em movimento. A matéria em movimento, devido à diferença de densidades, o mais leve em cima e o mais pesado embaixo. Essa matéria só pode ser fluida, líquido, gás ou vapor. Tá? Fluido é líquido ou gás ou vapor. Observe na figura abaixo, onde se tem tubos de vidro contendo água líquida. A água aquecida em ar expande-se, ficando menos densa, mais leve e sobe o trecho AB, tá vendo? Então você aqueceu aqui, então você tem água aí dentro, você aqueceu aqui. Essa água aquecida aqui, ela fica menos densa, mais leve e ela sobe. Aí o que ela faz? A água fria está aqui, a água fria vem aqui e desce, e aqui vem a água fria. Então essa água fria que está aqui, vem para cá, é aquecida, fica mais leve e sobe. Então vai ficar uma circulação de água. A água quente subindo e a água fria descendo. Tá? Então, obtém circulação da água, no qual a transferência de calor é feita através da matéria. É a própria água se movendo aí, tá? Que recebe o nome de correntes de convecção. Então, essas correntes subindo de água quente, subindo de água fria, descendo, recebe o nome de correntes de convecção.
Evaporação. O enunciado diz: a evaporação é um tipo de vaporização lenta e representa a passagem do estado sólido para o gasoso. Falsa. A evaporação representa a passagem do estado líquido para o gasoso e não do sólido para o gasoso, tá? Então eu botei um exemplo aqui, tá vendo a roupa? Tá, tem líquido aqui, ela evapora devido ao sol, devido ao vento, então ela está passando do estado líquido para o estado gasoso. Condução, diz o enunciado. Na condução, o calor é transmitido exclusivamente através da movimentação de massas. Também é falsa. Condução, olha a definição. O calor é conduzido de um ponto para outro sem que haja deslocamento das partículas, de massas. Explicando microscopicamente o fenômeno. A região próxima da chama tem o movimento vibratório de suas moléculas aumentado, adquirindo assim maior energia cinética. Essa energia cinética está relacionada com a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior o movimento vibratório. Então essa temperatura, esse movimento vibratório é transferido através de choque às partículas vizinhas, que não se movem, mas recebem esse movimento vibratório, que também aumenta seu movimento vibratório, as partículas vizinhas. Então, através desse transporte de energia, toda a barra é aquecida. Então, veja bem, as partículas não se movem, elas apenas transmitem o movimento vibratório de umas para as outras, até que toda a barra fique aquecida. E quanto maior o movimento vibratório, maior é a temperatura. Essa condução não ocorre no vácuo, é óbvio, porque ela precisa de um meio material para se propagar. Diz o enunciado: raios infravermelhos são radiações térmicas visíveis aos olhos humanos. Falsa. Raios infravermelhos. A energia térmica ou infravermelha, a infravermelha é a térmica, é a luz não visível, já que seu comprimento de onda está acima do comprimento de onda do espectro visível. Veja bem, eu coloquei aqui para você, ó, a luz visível, essa que tem amarelo aqui, ela vai um pouquinho acima do 10^3, comprimento de lâmina, até aproximadamente o 10^4. E o infravermelho, tá vendo? Ó, ele está acima do espectro visível. Ele vai do 10^4 até um pouquinho acima do 10^6. Portanto, ele não é visível. Calor latente. É a quantidade de calor necessário para que uma substância pura mude de estado físico sem alterar sua temperatura. É verdadeiro. O calor latente, por definição, é uma grandeza física relacionada à quantidade de calor que uma unidade de massa, determinada substância, deve receber ou ceder para mudar de fase, o que ocorre a temperatura constante, ou seja, ela passa do estado sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, ou vice-versa. Durante a mudança de fase, a temperatura da substância não varia, mas seu estado de agregação molecular se modifica. Então, a temperatura durante a mudança de estado, ela permanece constante, tá? O calor é usado apenas para fazer com que ela mude de estado. Então, eu coloquei dois exemplos, tá? Água, gelo se transformando em água. Durante todo o processo de gelo transformando em água, a pressão normal, a temperatura permanece constante, tá? Então, enquanto você tiver água ou enquanto você tiver gelo, a temperatura é sempre 0 graus Celsius. E a água virando vapor, enquanto todo vapor virou água, toda água não virou vapor, a temperatura é 100. Então, durante a mudança de fase, a temperatura da substância não varia, mas o estado de agregação molecular, tá? É só mudança de estado. Então, ela muda de estado. Analisando todas as alternativas, a resposta correta é a A. Questão 3, Colégio Naval 2014. Durante seu movimento, um carro de massa 1.200 kg encontra-se submetido à ação das três forças mostradas na figura. A força que o motor produz, disponível para o deslocamento do carro, que é igual a 3.500 newtons, a força de resistência do ar, 400 newtons, e a força de atrito com o solo, de 700 newtons, todas constantes. Está aqui o desenho.
Tá? A força que o motor aplica está puxando o carro para a esquerda, é a força motor aplicada pelo motor nesse deslocamento. E contrário ao movimento, as forças de atrito. A força de atrito com o ar e a força de atrito com o solo. Considerando que o carro partiu do repouso em trajetória retilínea e as forças atuaram sobre ele durante 10 segundos, pode-se afirmar que a velocidade final atingida pelo carro e o trabalho realizado pela força resultante, é claro que durante esses 10 segundos, foram respectivamente iguais a... Veja bem, aqui estão as alternativas e observe que a velocidade está em km por hora e o trabalho está em kJ. Primeira coisa que nós vamos fazer, calcular a intensidade da força resultante FR que age sobre o carro. Veja aqui no desenho. A força motora está puxando esse carro para a esquerda de 3.500 N. Em sentido contrário, você tem a força de resistência do ar de 400 e a força de atrito de 700. A força resultante é uma única força que, substituindo as três, produz o mesmo efeito, a mesma aceleração. E a força resultante, é claro, que seria 3.500 menos a soma dessas duas aqui, que vai dar 2.400 N, que eu achei aqui, ó. Força motora, 3.500, força de atrito 700, força de resistência do ar 400, força resultante a gente quer. Força resultante é a do motora, menos a soma das duas. 3.500 menos 700 mais 400, que vai dar 2.400 unidos. Então, funciona como se ele tivesse sujeito a uma única força resultante de 2.400 unidos, e é essa força resultante que vai produzir a aceleração no carro, que nós vamos calcular aqui. Como que eu calculo essa aceleração? Aplicando a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. A força resultante é 2.400, a massa é 1.200 vezes o ar. Portanto, ele vai se mover com uma aceleração constante, porque a resultante também é constante, de 2 metros por segundo ao quadrado. Cálculo da velocidade V do carro após 10 segundos, sabendo que ele partiu do repouso, V0 igual a 0, e que possui aceleração A de 2 metros por segundo ao quadrado. V igual a V0 mais AT, o V0 é 0, o A é 2 e o T é 10. V vai ser 20 metros por segundo, mas ele quer em km por hora lá no enunciado. Então multiplica por 3,6, então a velocidade dele no instante 10 vai ser de 72 km por hora, que é o primeiro pedido do exercício. Agora vamos calcular o deslocamento ΔS igual a D do carro após os 10 segundos pedidos no enunciado. Jogando na equação do movimento uniformemente variado do espaço, função horária do espaço, ΔS igual a D, né, que é igual a V0T mais AT quadrado sobre 2. O V0 é 0, T é 10, o A é 2, acabamos de achar, T quadrado 10 quadrado sobre 2. Então, nesses 10 segundos, ele vai sofrer um deslocamento de 100 metros. Veja, se você poderia achar esse mesmo deslocamento jogando na equação de Torricelli, que é V quadrado é igual a V0 quadrado mais 2A ΔS. Agora, vamos calcular o trabalho da força resultante, que é de 2.400 N, nesse deslocamento que eu acabei de achar, em 10 segundos, que é de 100 metros. Veja bem, ele partiu com uma velocidade inicial 0, puxado por uma resultante de 2.400, adquire uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado e vai percorrer 100 metros. O trabalho da força resultante é ela, vezes o deslocamento, vezes o cosseno de alfa, que é o ângulo entre a força resultante e o deslocamento. Veja aqui, ó, ele está se deslocando para a esquerda, a trajetória é retilínea e a força resultante também está para a esquerda. Então, o ângulo entre a força resultante e o deslocamento é 0. Cosseno de 0 é 1. Portanto, o trabalho da força resultante vai ser 2.400 vezes 100 vezes 1, que vai dar 240.000 joules. Lá no enunciado, a resposta está em kJ. Portanto, o trabalho da força resultante pedida é de 240 kJ e a alternativa correta é a B de bola.